Oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, a matéria é Ciências. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria e vamos continuar o assunto desta unidade, que é o sistema sensorial, os sensores do nosso corpo. Então vocês sabem que eu preparei o slide, só está faltando um sensor hoje que eu vou apresentar e ao final eu vou corrigir umas questões aí do livro, tá bom? Que você precisa me enviar. Então, vem comigo, pode vir. Aí estão, senhoras e senhores, todos os assuntos que nós trabalhamos nesta unidade. Nós tivemos uma aula apenas para falar dos olhos, uma outra aula para falar apenas das orelhas. Aí semana passada nós falamos de dois, nariz e pele. E hoje vamos falar apenas de língua. Então a gente vai encerrar hoje os 5 sensores do nosso corpo. Aqui estão os sentidos e aqui a explicação de cada um deles. Toda aula apresenta esse mesmo slide para vocês. Mas vamos lá, vamos falar de língua então. Sistema sensorial, a língua. Aí está, senhoras e senhores, a estrutura da língua. Muito bem. A língua é um órgão muito grande, né? É um músculo do nosso corpo importante que está relacionado, é claro, com o sistema digestório, né? Facilita a questão da digestão, da mistura do alimento. Nós sabemos que a boca produz também a saliva, que ajuda nessa mistura e na degradação dos alimentos e, portanto, participa do processo de digestão. Mas o que a gente quer falar da língua? Por que a língua é um sensor, Leandro? Ela capta o quê? O que a língua capta? Ela capta o gosto das coisas, tá bom? Ela capta o gosto dos alimentos. E como é que ela consegue fazer isso, Leandro? Porque se eu colocar algum alimento aqui, Leandro, nos meus lábios, eu não vou captar o sabor ou o gosto. Se eu colocar algum alimento na minha pele aqui no rosto, eu não vou captar. E por que a língua tem essa capacidade de captar? Porque ela tem estruturas especiais chamadas de papilas gustativas. Isso mesmo, são projeções, pequenas projeções que cobrem a língua inteirinha, pessoal. A gente tem aí, varia o número, né? Mas a gente tem aí umas 5.000 papilas gustativas espalhadas em toda a língua, tá bom? Algumas papilas são até maiores e até visíveis. Lá, como estão mostrando isso aqui, ó, no fundo da língua, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, uns pontinhos aqui, que é uma representação dessas papilas. Aí o que a gente fez? A gente pegou e ampliou a imagem para você ver um corte aqui. Aqui é um corte da língua e vocês estão vendo uma papila aqui. Essa papila é redonda, ó, só que a parte de cá foi cortada, então vocês estão vendo só a parte de trás dela aqui. Aí, por que a gente cortou internamente a papila? Para a gente ver o que tem dentro da papila. E o que tem dentro de uma papila, Leandro? Os botões gustativos. Epa, então peraí. A minha língua toda é formada por papilas gustativas, correto? E as papilas gustativas são formadas por botões gustativos. Vocês estão vendo que um botão gustativo aqui é como se fosse um botãozinho mesmo, ó, algo redondo, tá vendo? Como um botão de uma camisa também é redondinho. E aqui nessa imagem vocês estão vendo que tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 botões gustativos. Ô Leandro, eles botaram 4 aqui só para ficar engraçado ou porque esse é o número real mesmo? Gente, olha aqui também do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4. Não, gente, eles colocaram 4 porque esse é o número real. Normalmente as nossas papilas gustativas podem ter 3, 4 ou 5 botões. Então essa daqui tem 4. 4 aqui, 4 cá. E, ô Leandro, o que tem dentro desse botão? Células especiais. Agora vamos ver o botão, ó. Olha aqui, células alongadas, ó. Vamos contar quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ter muitas células aqui. Aqui é só uma representação. Mas esse botão gustativo é formado por células especiais capazes de captar o gosto das coisas. Então é aqui que o gosto é captado. Aí, essas células então são estimuladas e elas passam esse estímulo para os nervos. Ó, o negócio amarelo aqui eu já falei para vocês, apareceu nos outros assuntos também. São os nervos. E esses nervos levam essa informação para onde? Para o cérebro, né, gente? Já falei isso para vocês. É sempre o cérebro que faz
essa interpretação dos sentidos. Então, pessoal, tá aí para vocês a estrutura da língua e como é que nós sentimos o gosto das coisas. Repetindo, a língua está cheia de papilas gustativas e nas papilas nós encontramos os botões gustativos. E os botões são formados por células especiais que captam os sabores dos alimentos, passam para os nervos e os nervos levam para o cérebro. Ô Leandro, eu já esqueci isso aí, como é que faz? Não tem problema. Você sabe que o próximo slide eu já deixei isso tudo anotado, ó. Tá tudo anotadinho aí para vocês, para você não perder nada. Eu só quero ler essa parte final, ó, porque aqui embaixo no slide diz assim, ó: sabores captados pela língua: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Então, são esses os 5 sabores que a nossa língua é capaz de captar. É claro, como eu falei para vocês, a gente tem milhares de papilas gustativas. E todas elas podem ser ativadas e estimuladas ao mesmo tempo. Então a gente pode ter um alimento que ele tem um pouco de doce, mas ele tem um pouco de azedo também ao mesmo tempo. Ele é docinho, mas é azedinho. E enfim, tem essa mistura. Esses 4 primeiros sabores todo mundo conhece: doce, salgado, azedo e amargo. Esse 5º sabor é um sabor meio que estranho pra gente. Porque ele foi descoberto, na verdade, pessoal, esse sabor umami, há mais de 100 anos. Lá no Japão, inclusive, é uma palavra de origem japonesa. Só que nos últimos 100 anos ficou essa discussão no meio científico se de fato isso é um sabor mesmo ou não, porque ele não é tão perceptível quanto os outros 4. Quando você fala assim, algo doce, já fica claro o que é. Algo salgado, fica claro o que é. Mas algo umami, o que é isso? O que de fato, né, representa esse sabor. Então até conceituar ele foi complicado. Então houve uma discussão no meio científico nos últimos 100 anos para saber se isso era um sabor ou não. Mas há 10 anos atrás foi aceito, de forma que o umami de fato hoje é considerado um 5º sabor. E a gente tem alguns alimentos que nos quais a gente pode perceber esse sabor. Por exemplo, o tomate é um desses alimentos. A ervilha é outro que é citado. E também o cogumelo, tá bom? Que vem aí naquela... Você que come pizza vegetariana, tem uns cogumelozinhos. Então são alguns dos alimentos que reconhecidamente sabemos que apresentam esse sabor umami, tá bom? Aí agora eu quero trazer para vocês aqui algumas situações que afetam o paladar. Então, o sentir esse gosto, a gente chama de paladar. E é captado pela língua, a gente já falou. E agora aqui estão alguns dos principais problemas que podem afetar a sua língua. Ó, problemas respiratórios. Então, quando você está produzindo muco demais no aparelho respiratório, isso pode fazer o quê? Com que a sua língua não seja atrapalhada, né? Esse muco em excesso pode atrapalhar suas papilas gustativas de estarem absorvendo essas moléculas do alimento e então percebendo o sabor. O tabagismo, ó, que é o fumar, né, gente? Cigarro. A própria substância ali do cigarro pode ficar impregnadas na superfície da língua e atrapalhar. A idade, à medida que a gente vai envelhecendo, os botões gustativos eles podem ir sendo destruídos, né? E alguns perdem a sua função mesmo. Queimaduras, então quando a gente bebe algo muito quente, algumas papilas podem ser afetadas e serem destruídas, é perigoso. Quando a gente está tomando algum medicamento, o sabor de alguns alimentos pode mudar, mas isso é temporariamente, né, gente? Só enquanto a gente está usando esse medicamento, aí pode acontecer de ter mudança no sabor, porque há uma interação ali com as papilas da nossa língua. E doenças auditivas, a gente já falou na aula de audição que existe uma relação entre o ouvido e a cavidade oral, né? Então, problemas relacionados ao ouvido podem, de certa forma, afetar o funcionamento da nossa língua. Aí aqui eu quero trazer para vocês essa questão que é muito importante: falta de higiene bucal. Que é falta de higiene da boca, né, pessoal? Quais os problemas que podem causar se a gente não cuida da boca, da língua, dos dentes como deveria? Primeiro problema, que está relacionado a todos os outros: proliferação de bactérias. Nós temos bactérias na superfície do nosso corpo
e na boca o tempo todo. No nosso intestino está cheio de bactérias, inclusive muitas fazem bem pra gente. Agora tem uma situação. Essas bactérias na boca, elas precisam estar numa quantidade equilibrada. Se a gente não escova os dentes como deveria, elas se multiplicam muito e a boca enche e aí fica com muitas e muitas bactérias. E aí o que pode acontecer, Leandro? Se a gente, por exemplo, não escova os dentes, os restos de alimentos, eles ficam grudados na superfície do dente ou ao lado ali na gengiva. E algumas dessas moléculas são tão pequenas que você nem enxerga. Você comeu um biscoito, aí você daqui a pouco a sua saliva começa, né? A você engolir ali junto com o alimento. Quando você vai olhar a sua boca, você fala, não, minha boca tá limpa, não tem nada aqui não, que eu não tô vendo nenhum pedaço de biscoito na minha boca. Mas na verdade não é assim, gente. Partículas de alimento ficaram grudadas ali no seu dente. Aí você acha que sua boca está limpa, não está. Aí essas partículas de alimento, elas são digeridas pelas bactérias, tornando a saliva mais ácida. Aí essa saliva mais ácida vai corroer o dente. Vai corroendo aos pouquinhos. E as bactérias vão penetrando. E aí vai destruindo mais ainda, vai gerando mais ácido e vai penetrando. E aí dá a famosa cárie, que aqui vocês estão vendo já um dente aqui brocado, aqui, ó, já com cárie. Tá vendo? Tem uma parte aqui amarela, tem uma parte aqui preta. Esse dente aqui embaixo já pode estar uma parte preta bem grande aqui. E aí pode acontecer isso. Aftas que são feridas na boca, né? Infecções na gengiva e aí a gengiva começa a sangrar. Halitose, que é o quê? É mau hálito. A pessoa tá com mau hálito, um cheiro terrível. A pessoa vai conversar com a gente, quase que a gente desmaia, morre com aquele fedor terrível. Pode ser problema também, halitose, gente, de estômago, viu? Então a gente não pode dizer que todo mundo tem mau hálito, é só porque não escova os dentes, não. Pode ser um problema no estômago, aí tem que ir ao gastro para ver o que está acontecendo. Pneumonia e endocardite bacteriana. O que é isso? Pneumonia é doença que afeta os pulmões, endocardite é uma doença que afeta o coração. Ô Leandro, peraí. O que meu pulmão e meu coração tem a ver com minha boca, Leandro? Tudo a ver. Se você não escova os dentes e as bactérias se multiplicam, podem acontecer de gerar feridas na sua gengiva. E as bactérias entram por essas feridas na sua corrente sanguínea. Quando entram no seu sangue, essas bactérias circulam o seu corpo todo. E pode parar nos seus pulmões. E pode parar no seu coração. E aí pode atacar o seu coração. E você agora vai ter uma inflamação cardíaca. E pode vir até mesmo a morrer. Então, pessoal, olha que coisa. Não escovar os dentes pode fazer você ter um problema cardíaco. É brincadeira, pessoal? Não é brincadeira, não. Baseado nisso, eu tenho que dar alguns conselhos para vocês. É minha obrigação. Conselhos para a saúde bucal. Primeiro, troque a escova de dentes a cada 3 meses. Por favor, pessoal, tem gente que quer ficar 10 anos com a mesma escova. Ô, minha escova de estimação. Pode não, minha gente. Isso aí, a escova já tá terrível, as cerdas dela não prestam mais, já tá cheia de bactéria, já tá aquela crosta terrível. Tem que trocar a escova. Escovar pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom? Principalmente à noite, você não pode dormir sem escovar os dentes, por quê? Você vai ficar umas 8 horas dormindo e as bactérias ali só comendo, as bactérias ali só digerindo o alimento, só gerando ácido, só correndo no seu dente, já pensou? Você ficar 8 horas dormindo e a bactéria não dorme nessas 8 horas, ela fica só destruindo o seu dente. Então, minha gente, tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia e principalmente não pode esquecer antes de dormir. Usar fio dental ao menos uma vez no dia, porque quando você escova, tem uns alimentos que ficam presos entre os dentes, não sai com a escova. Então só o fio dental tira. Então principalmente à noite você vai dormir, usa o fio dental direitinho entre todos os dentes para ter e depois você escova, para você ter a certeza de que os seus dentes vão estar completamente limpos para você dormir. Alimentação saudável equilibrada, é claro, quem come, né? É o que não deve aí, como por exemplo doces aí o tempo todo e alimentos muito ácidos. Acaba que prejudicando realmente, porque esse acúmulo de açúcar vai gerar ácido. Não fumar, todo mundo sabe, as substâncias do cigarro podem se acumular nos seus dentes, deixar o dente amarelado e provocar então a destruição do esmalte dentário. Visitar o dentista regularmente, então, né, num período, pelo menos 2 vezes ao ano ali, você visitar o dentista, ele fazer um check-up, olhar se realmente está tudo direitinho. E tratar os sintomas de azia e acidez estomacal. Porque, como eu falei, se você tiver um problema no estômago, isso pode gerar o quê? Essa acidez
pode gerar até mesmo afta na sua boca, feridas na sua boca, pode gerar mau hálito, que é a halitose. Então você tem que ver. Se você tem um problema na boca, talvez a origem esteja no estômago, né? Então tem que também estar fiscalizando como é que está o seu trato digestório todinho. Tá bom, pessoal? Então tá aí a nossa aula de hoje sobre a língua. E agora a gente vai responder umas questões. Pegue o seu livro aí, página 52 e 53, do capítulo 12, que é o último. A gente vai responder as questões 6 a 10, tá bom? Então, vem pra mim agora aqui. Eu vou pegar o livro. Já está o meu livro aqui aberto na página 52. E você vai fazer essa atividade aí e vai tirar foto dessas duas páginas e postá-la no Eclair pra mim ainda hoje, até o pôr do sol, até as 17h50, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Questão número 6, página 52. Lembrando que vai ter algumas questões aqui falando sobre olfato também, e nariz. Por quê? Porque os dois estão juntos aqui no capítulo. Língua e olfato, tá bom? Então as questões de hoje pode ter de língua e pode ter questão de nariz também. Eu vou responder tudo. Vamos lá. Questão 6. Por que quando precisamos tomar algum medicamento com gosto ruim, nossos pais sugerem que tranquem o nariz antes de engolir? E aí manda você, segura o nariz para você engolir o remédio ruim, meu filho. Por que isso? Por quê? Porque quando a gente tampa o nariz, né? O que acontece? A gente não permite que as moléculas, que são aquelas moléculas voláteis que eu falei da aula de nariz, que elas soltam o alimento, não permite que ela entre no nosso nariz. E, portanto, elas não fortalecem o gosto das coisas. O estímulo do alimento acaba sendo só o estímulo oral, só da língua. Você acaba não tendo nenhum estímulo do olfato. Então, isso faz com que seja menos pior você engolir este alimento. A questão número 7 comenta um pouco mais sobre isso, que a questão 7 diz assim, ó, explica a relação entre olfato e paladar. Qual é essa relação? Através do olfato, você sente o cheiro do alimento. Através do paladar, você sente o gosto do alimento. Quando juntam os dois, é o que a gente denomina de sabor. Então você tem um sabor. O que é o sabor? É a completa captação das sensações transmitidas por um alimento. Então, pessoal, você tem a junção desses dois aí, do gosto e do olfato, para a formação do sabor. Então, esses dois sentidos estão diretamente relacionados. Agora vamos para a questão 8. Cite 3 fatores que podem afetar o paladar. Eu falei agora há pouco aqui no slide. Queimaduras, por exemplo. Aí, má higiene bucal, né? Se não escova corretamente o dente. E falei também aqui de medicamentos. Se você tomar algum medicamento, pode ser que você perca o gosto ali temporariamente do alimento. Mas tem outros aqui no slide. Mas ele está pedindo só 3 aqui. Número 9. Tem uma cruzadinha e está pedindo para a gente responder as questões aqui. Tanto de olfato quanto de paladar, dos dois. Vamos lá. Vamos ver se você lembra, né? Da aula de nariz que eu dei semana passada. 9.1. Qual o principal órgão do olfato? Nariz. Fácil. 9.2. Estrutura que divide as cavidades nasais. Septo nasal. Septo. Eu falei ela passada. Número 3. Qual é a estrutura visível e proeminente da face no nariz? É isso aqui. É o quê? Qual é o nome disso aqui? Pirâmide nasal. Aí tá perguntando, qual é o nome dos 2 buracos do nariz? Não é buraco, é cavidade. Cavidades nasais. O nome já diz tudo, cavidades nasais. Próxima pergunta. Orifícios pelos quais o ar entra no nariz? As narinas, né? Eu falei que essas aberturas aqui se chamam narinas. Número 6. O principal órgão do paladar? A língua. Língua, não é boca, é língua. Número 7. Qual o nome das regiões da língua onde a gente tem as células sensoriais que transmitem o paladar? Qual o nome das regiões da língua? Papilas. Papilas gustativas. E nas papilas a gente encontra os botões gustativos. E nos botões a gente encontra as células que levam a informação para o cérebro através dos nervos. Simples assim. Última questão, que é a questão 10. Tem um quadrinho aqui e está perguntando assim, sobre o ar. Então é sobre olfato, né?
Porque quando eu dei aula sobre olfato, eu falei para vocês que existem poluidores, agentes poluidores e que podem trazer problemas respiratórios. E eles estão perguntando aqui, ó, quais são algumas das ações poluidoras? Lá no meu slide de olfato, eu falei para vocês que algumas ações são o quê? Indústria de geração de energia, queimadas, processos industriais. Então são ações nossas, ações do homem que geram poluição atmosférica. Aí tá perguntando, quais são as pessoas mais atingidas? Sempre são as pessoas que já têm problemas respiratórios, são crianças e são idosos. E aí vem a última pergunta aqui. Quais são os principais problemas respiratórios? Lá no meu slide de sistema de olfato tem. Os principais problemas respiratórios eu falei que são câncer de pulmão, não foi? Bronquite e enfisema pulmonar. Então, gente, tá aqui as respostas aqui das questões 6 a 10, da página 52 e 53. Então, aguardo você lá com essas respostas no Eclass. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.